E é engraçado falar em mercado marginal que o próprio judiciário ele entendia que a associação era irregular, que praticava seguro por semelhança, mas ele determinava que pagasse o associado conforme o regulamento. Então ele diz, olha, esse contrato é nulo, é inexistente, mas paga ele com base no seu contrato. Então, eu acho que a SUSEP, ela não vem com desejo ou com vontade de acabar com ninguém. Eu acho que foi bom ser a SUSEP, porque a SUSEP já tinha caminhado junto com a gente, mesmo contrário, mas compreendendo o que era a nossa atividade. Quantas ações vocês não venceram, né? Aí é o ponto que eu já discordo, que me causa certo receio, né? Sim. Que é a SUSEP reconhecer que o novo negócio que foi criado, que é a proteção patrimonial mutualista, classificar como não seguro, mas está debaixo da regulação do SUSEP. Hoje eu estava aqui dando uma palestra aqui, um cara me fez uma pergunta que eu falei, opa, eu não pensei nisso. Nem você tinha, não sei se o Gabriel tinha pensado, né? Mas eu não tinha. Fala comigo, jovens! A feira tá com muita informação, tá com muita conexão e muitos negócios para acontecer, mas eu preciso dar 3 informações para vocês. Normalmente, assistência 24 horas é uma grande dor de cabeça para as associações, mas quem contrata a Assiste-me não tem este problema. Com modelo focado em qualidade, a Assiste-me entrega 95% de satisfação para o seu associado, índice muito acima da média do mercado. Então, se você está cansado de receber reclamações sobre assistência 24 horas na sua associação, eu te convido a conhecer a Assiste-me. Eu uso e indico. Tem mais, seguidor do E-Proteção tem condições especiais. Além de contar com uma tabela de preços diferenciada para veículos, você ainda conta com 50% de desconto na primeira mensalidade. Então não perca tempo, entre agora no card acima ou no link da descrição e garanta o seu desconto. Assiste-me, inovação na gestão do seu atendimento. E você, já sentiu que as decisões de sua associação são lentas e imprecisas? O Grupo Inova apresenta o Inova BI, a ferramenta que transforma dados em decisões estratégicas e assertivas, com integração direta ao SGA, indicadores desenhados especialmente para as associações de proteção veicular. O Inova BI garante análise inteligente, privacidade e segurança dos dados, gestão inteligente ao alcance de suas mãos. Por quê? Porque informação é poder. Então o que você está esperando para implantar agora o Inova BI em sua associação? Clique no card acima ou entre no link da descrição e garanta 40% de desconto. Mas aproveite, porque a promoção é por tempo limitado. E você, já ouviu falar da FAM? A FAM nasceu para fortalecer as associações de proteção veicular. A FAM oferece suporte, promove cursos, congressos, treinamentos, garantindo organização e transparência para o setor. A missão da FAM é proteger quem protege você. FAM, unindo força pelo associativismo. Faça parte dessa história, associe-se pelo card que aparece neste vídeo ou entre no link da descrição. Bora lá? Vamos voltar para falar com muita gente importante nesse mercado? Bora!
Na minha opinião, do ponto de vista da legalidade das associações, eu sempre defendi que nós não precisávamos de uma regulamentação. Ela nunca foi necessária. A forma como as associações atuam, sempre atuaram, já era abraçada pela nossa legislação. Nem toda atividade precisa de ter uma regulamentação específica. Algumas mais críticas têm, mas a maioria delas não tem. Então eu entendo que as associações nunca precisaram, né? Agora tem um contraponto que o Calbi já fez no início aqui que é interessante, vou até passar a palavra para ele explicar melhor, que é o ponto de vista do associado ou consumidor, né, Calbi? Perfeito. Eu acho, Guzmão, quando a responsabilidade ela é solidária e não objetiva, às vezes, e nós temos exemplos disso, sem necessidade de citar, a figura daquele que participa do associado, ele se torna uma figura muito frágil dentro do processo. Porque onde todos devem, ninguém deve, né? Sim. Então, eu acho que o associado, a exemplo de outras atividades, como o banco, por exemplo, eu tenho certeza que se eu for lá no banco agora sacar o dinheiro que eu tenho, ou quase não tenho, eu vou estar com o meu dinheirinho lá. Né? Eu tenho essa certeza de forma absoluta porque é um setor regulado. E quando o setor não é regulado, a gente não consegue estabelecer essa certeza. Então eu acho que a regulação, numa visão muito pessoal, eu acho que o associado carecia dessa regulação para ele ter essa certeza, Renato. E acho também um pouco... eu acho que a atividade era legal, como ainda é, né? Mas, e concordo com o que você disse, mas eu acho que um ambiente regulado ele permite que nasça outras oportunidades, né? De, por exemplo, da gente agasalhar a figura do empreendedor, que em algum momento esteve presente no processo do mutualismo e agora, de fato, ele aparece como uma figura real dentro do processo. Mas eu concordo com o Renato quando ele diz assim, é necessário juridicamente? Não, juridicamente não era necessário, porque a estrutura associativa permitia que isso acontecesse. Mas eu acho que a prática carecia que isso acontecesse. Tá, então vamos fazer uma pergunta agora para o doutor aqui, né? E eu preciso entender o seguinte, por que regular e não apenas fiscalizar? Que eu acho que a grande dúvida de todo mundo é tipo assim, por que não trabalhar somente a parte da fiscalização e sim a parte da regulação de um todo? Olha, só complementando o que o Renato colocou, porque eu acredito que fez surgir a necessidade da regulamentação foi a conduta dos próprios presidentes de associação. Tá? Foi o segmento que fez surgir a regulamentação. E eu vou dar um exemplo aqui da minha área, advocacia. Não tinha um regulamento específico para mídia de internet, advogado. Os advogados começaram a extrapolar isso na internet, fez com que o conselho editasse uma norma. Aqui no mesmo formato, passou a extrapolar aquela essência de associação. Passou a totalmente modificar o que é a essência. Sim. Seria a mesma coisa de falar de uma associação de bairro que quisesse competir com outros bairros, que é a proteção veicular. Em vez de ser grupo restrito, começou a competir para ter um maior número de associados. Perfeito. Então, assim, para complementar, acho que o próprio segmento que procurou a regulamentação. E aí, complementando o que o Calbi colocou, a questão do consumidor Dá uma segurança para o consumidor. é uma segurança. E agora, com a regulamentação, é uma segurança para o consumidor e para o gestor. E por que regulamentar ao invés de fiscalizar? Fiscalizar já estava sendo feito. A fiscalização estava sendo pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, SUSEP, procuradorias, todo mundo está fiscalizando, PROCON, prefeitura, polícia civil, só faltou a polícia municipal, o agente municipal. A própria fiscalização mostrou ineficaz. E foi o próprio discurso do superintendente que repetir o que não estava dando certo não ia adiantar. Sim. Não ia parar de ter mais associações e irregularidades. Por isso que não se fez pelo caminho da fiscalização. Porque se quisesse fazer, seria pior do que a regulamentação. Se tivesse a fiscalização certeira no calcanhar de Aquiles da associação, e aí vou citar o rateio e a própria gestão, a fiscalização seria muito pior que a regulamentação. Mas tem um ponto sobre isso, Gabriel, que eu acho interessante, até sobre o que o Calbi também falou, não discordando, mas eu acho que é só uma colocação até para gerar uma reflexão. A regulamentação,
ela não vai salvar o consumidor também, porque nós temos péssimos exemplos de mercados regulados em que o consumidor sofre muito mais do que a dissociação. Eu não estou dizendo que sua colocação está errada, eu concordo com ela. Só estou dizendo que, assim, se o objetivo era esse, provavelmente ele vai ser frustrado. E sobre a questão da fiscalização e da regulamentação também, nesses mercados regulados, em que as agências reguladoras e autarquias não alcançam, quem acaba alcançando é a justiça e a polícia. Então eu acho que a gente pode dar uma volta ao mundo para chegar no mesmo lugar, em que quem vai solucionar de fato, é só você ver, Calbi, que, por exemplo, você tem um problema com uma empresa de telefonia, o último lugar que você vai ligar é na Anatel. Você tem um problema com o seguro, ninguém reclama na SUSEP. Por quê? Porque nós sabemos que as agências não resolvem. Elas são aparelhadas pelas empresas e elas não resolvem. Então a gente busca justiça, a gente grita na internet, reclame aqui, redes sociais. Eu acho que, se a gente analisar, a gente pode dar uma volta muito com tudo isso e chegar no mesmo lugar. Eu acho que aí é um problema da ineficiência do Estado. Sim, né? sim. É quando o Estado ele é ineficiente, que pode acontecer, acaba que, de fato, se acaba não conseguindo aplicar um processo regulatório. Mas eu acho também que o processo regulatório ele vai permitir que desvios de finalidade eles sejam apontados e que principalmente a responsabilidade desses desvios de finalidade sejam tratados, né? Se a gente não tiver isso, e aí eu prefiro acreditar que é mais fácil a gente corrigir esses problemas de Estado que porventura possam existir, do que a gente deixar tudo muito solto, né? Eu concordo, né? Eu acho que o Estado, de fato, às vezes tem dificuldades, tá? Em inúmeras atividades. Acho até que a SUSEP é a mais eficiente de todas, porque tem mais de 10 anos que a gente não tem um escândalo aí de seguradora falir. As últimas que faliram foi lá em 2015, 2014 e tal, e de lá para cá eles estão trabalhando, ao meu ver, pode ser que seja diferente, de uma forma bem direitinho, né? Mas eu acho que não ter a regulação que o Estado é ineficiente é bobagem, né? Agora, que hoje o consumidor ele tem onde gritar, porque antes ele nem consumidor era, né? Ele era parte de um grupo associativo que, se você falasse, puxa vida, você é parte do negócio. Então grita com quem, né? Sim. Muitas vezes ele ia ao PROCON e o PROCON dizia para ele, não, você não é consumidor não, como é que você é consumidor de você mesmo, né? Ele flutuou nesse interesse, né? Porque quando teve a lei estadual, que era para proteger o associado consumidor, o segmento da seguradora falou, esse cara não é consumidor, esse cara é associado. Sim. Até que eu também acho que não é consumidor, né? No modelo anterior ele era associado, né? Ele era um... Sim. Agora ele ganha o status de consumidor. E no status de consumidor ele tem o CDC, né? Que é o Código de Defesa do Consumidor, que pode ser um importante instrumento para dar garantia ao associado. Na verdade, na prática, ele já tinha. O Gabriel deve acompanhar isso, porque, na verdade, vou fazer um paralelo aqui com a minha outra área, que é a área da saúde. A relação médico-paciente é uma relação de consumo? A gente fala que não, mas não tem um juiz que, quando tem uma ação, não determina a relação de consumo. Até porque pela forma que os médicos fazem. Eu acredito que aquele médico raiz que constrói uma relação médico-paciente de uma forma equilibrada, talvez continue não sendo. Agora, a cirurgia plástica, por exemplo, ela vende um monte de expectativa. É isso. Né? Agora, no caso do associado, embora ele esteja nesse limbo, na prática, né, Gabriel? É a própria essência, porque o regulamento é um contrato de adesão. Ele não é permitido que o associado fale, olha, eu acho que é injusto cobrar, amparar incêndio. Sim. Ele é obrigado a aceitar, aderir àquilo. Ou ele adere ou ele está fora. Sim. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, para ter uma relação de consumo, tem que ser uma prestação de serviço mediante pagamento. Sim. No caso da associação, não acontece a despesa com o associado, ele não gasta do bolso dele e pede ressarcimento para que ele enrateie. Na verdade, ele paga um valor fixo e a associação presta um serviço, vai lá e indeniza ele. Isso é relação de consumo. Dentro dessa prerrogativa e fazendo ali um paralelo, o que, na sua opinião, então, doutor, poderia ter sido feito para não fazer a regulação e sim ter uma outra prerrogativa para tirar esses excessos que a gente via de outras associações? O que deveria ser feito, na sua opinião, então? Eu acredito que o caminho de uma autorregulação seria o universo perfeito, né? O próprio setor se organizar para constituir entidades para ter uma autorregulação.
ninguém melhor para identificar essas ilegalidades que o Calbi citou do que nós mesmos que estamos dentro do setor. A gente consegue ver com muita clareza, né, quando nós vemos um caso ou outro. E o Estado, eu acompanhei aí inúmeros inquéritos na Polícia Federal, ações civis públicas, ações civis envolvendo associado contra a associação, e nós notamos, acredito que você também pode falar isso, a dificuldade do Estado de entender o que é isso. Eu sentei com delegados da Polícia Federal investigando associações às vezes, aconteceu aqui no Rio alguns anos atrás. O delegado olhou, ia fazer pergunta, não conseguia, no final eu falei assim, doutor, eu posso te ajudar e te explicar um pouquinho? Ele falou, cara, pelo amor de Deus, me explica, eu não estou entendendo nada. Expliquei tudo para ele entendeu. Aí você dizia que era um grupo restrito de associados, ele abriu uma pasta, tinha um monte de panfleto, venha se associar a partir de R$ 29,90. Aí eu imagino como é que você ficava. Não, na verdade eu não aprofundei tanto, expliquei para ele em linhas gerais como era. Né? Conceitualmente, e o conceitualmente para aquele caso serviu. Ele entendeu muito bem. É lindo. Na teoria é lindo, né? Ele entendeu a teoria e acabou depois arquivando o inquérito. Então deu bom esse dia. Mas o que eu estou querendo dizer é que o Estado tem dificuldade, né? Porque também a gente vê ineficiência dentro do nosso próprio grupo de comunicar. Exato. Pensar ter o poder, às vezes a gente precisa de um poder que seja corretivo, né? E na verdade... Cadê esse poder? Isso. Uma autorregulação não dá esse poder. Polícia, né? Não tem poder de polícia. Não, e mais do que isso, a própria iniciativa. Porque se hoje eu estou num parquinho de diversão, que eu faço o que eu quero, quando quero, do jeito que quero, por que eu vou me compelir a seguir regras? Então, quando a gente fala da autorregulação, não é nem a gente regulando alguém. Sim. São os próprios diretores se regulando. Eu acho que estava bom demais do jeito que estava, essa iniciativa não aconteceu e acabou sendo necessário outro caminho. Mas aí eu não acho que é uma falha do nosso setor. Eu acho que a maioria dos setores não tem o nível de maturidade necessário para ter uma autorregulação já enxergando o que pode acontecer mais adiante. Aí a gente acaba tendo necessidade de uma regulação externa que nem sempre vai ser perfeita, nunca vai ser perfeita, na verdade. Perfeito. Como que você observa essa questão da SUSEP tá incorporando aí, né? Tanto que a SUSEP teve vários problemas com a questão de marginalizar as associações, de ter muitas informações contra o associativismo, e agora ela incorporando. Como que você vê essa questão dentro do associativismo agora regulado? Acaba. Com a questão da regulamentação, acaba isso. E é engraçado falar em mercado marginal que o próprio judiciário, ele entendia que a associação era irregular, que praticava seguro por semelhança, mas ele determinava que pagasse o associado conforme o regulamento. Então ele diz, olha, esse contrato é nulo, é inexistente, mas paga ele com base no seu contrato. Então essas bagunças acabam com a regulamentação, porque a parte da proteção veicular, essa operação, ela passa a ser unificada. Então, com o contrato de participação, a administradora fica restrita a esse contrato de participação. Então, não tem mais o regulamento interno, não tem mais ali a criatividade da associação em criar sua própria regra. Então, a regra ela vai ser definida, vai ter uma margem, ela tem que estar dentro daquela margem. A gente vê alguns absurdos, tem a associação em Goiânia que cobre 110% da FIP, se ele ficar um ano, paga o IPVA. Então começa a criar artimanhas que não se sustenta dentro de uma margem financeira, e isso agora é jogado por terra porque a gente fica dentro dessa margem da legalidade. O contrato de participação é um para só. Sobre essa questão da SUSEP, né, que a gente fala muito, eu queria explanar um pouquinho sobre essa questão de ser a SUSEP, por que ser a SUSEP e qual que é a sua ponderação dentro desse perfil. Eu acho que isso foi o que mais desagradou o mercado, porque a SUSEP é quem combatia o dito mercado marginal. Eu acho que isso é uma coisa óbvia, já que a SUSEP chegava como uma invasão de atribuição, e sendo muito justo, pessoal, ela existia. Eu cansei de falar em outras oportunidades, de falar que 50% do mercado, pelo menos, vende seguro pirata. Por quê? Porque tem todas as características de seguro. Então eu acho que é um mercado que é um mercado jovem, muitas pessoas pouco instruídas e que, além de pouco instruídas, buscavam pouca instrução. Eu acho que o mais grave é isso, não é ser pouco instruído, é não buscar instrução. E às vezes tinham e preferiam não ver. Eu acho que o tino comercial, ele dominou todas as iniciativas do mercado. Então, às vezes o advogado falava assim, cara, você não pode ter um preço fixo. Preço fixo é seguro, você não pode ter.
Pô, mas os outros têm, então também vou fazer. Falou, mas tem gente matando, estuprando na rua, não vou fazer por isso. Traficando arma, né? Então, e de fato, nós temos que reconhecer que, na minha visão, pelo menos metade do mercado invadia as atribuições, pulava essa cerca. Nada mais natural do que a SUSEP combater aquele mercado. Isso acabou gerando uma oportunidade, aí é o ponto que eu já discordo, que me causa certo receio, né? Sim. Que é a SUSEP reconhecer que o novo negócio que foi criado, que é a proteção patrimonial mutualista, classificar como não seguro, mas está debaixo da regulação do SUSEP. Eu acredito que poderia estar debaixo de outro órgão, por esse motivo, não por ser um absurdo a SUSEP que sempre combateu, está agora fiscalizando. Não, essa é a minha visão. Eu acho que como havia a invasão de atribuição, o natural é que a SUSEP combatesse. Mas estar debaixo da SUSEP também me incomoda, porque se fosse criada uma modalidade de seguro, tudo bem a superintendência de seguros privados regular. Agora, criar um Frankenstein, que é um pouco de proteção, mas que é um pouco de seguro, mas que a própria SUSEP reconhece que não é seguro, estar debaixo da SUSEP, eu tenho curiosidade de saber como é que vai ser o futuro disso, porque realmente é no mínimo estranho. Eu quero dar excedente da economia popular dentro do Ministério Público do Trabalho. Tem um ministério para isso, né? Seria mais claro. Primeiro, eu acho que a SUSEP não é esse bicho-papão, que eu concordo com o Renato, né? A SUSEP estava dentro das suas atribuições, né? Ela recebia lá denúncias que havia uma atividade análoga ao seguro, que aquilo era irregular. Ela tinha que agir, né? Ela agia por provocação na maioria das vezes. Eu acho que poucas das vezes, ou quase vezes nenhuma, que a SUSEP identificou alguma coisa aí e ela mesma agiu. Eu não vi nada de ofício. Eu também não. Eu acho que foi ela foi sempre provocada, né? Então a SUSEP, como uma entidade que ela tem a responsabilidade de regular um setor, e esse setor, teoricamente, sendo invadido por uma atividade análoga ao seguro, o papel era dela. Quando nós fizemos a primeira conversa dentro do Ministério da Fazenda, nós também morríamos de medo da SUSEP, tá? Eu era um deles, né? Nós fizemos, como nós apresentamos um estudo que era uma analogia muito mais ao consórcio, porque as características de rateio, de reserva, de administração, principalmente na parte administrativa, parecia com o consórcio, nós fizemos uma apresentação sugerindo que fosse o Banco Central. Tivemos uma conversa no Banco Central, o Banco Central até topou, né? Porque o Banco Central tem outras atividades que regula, a gente entendendo que era uma atividade financeira e tal, mas o próprio governo achou que, apesar de não ser seguro, ter algumas características, muitas vezes até próximas do seguro, e por necessidade até da expansão do seguro e do 101, né, que era um projeto que a gente conseguiu pensar no 519, tratava o mercado de seguros, a expansão do mercado de seguros, seria difícil a gente apresentar um novo personagem. Então, eu acho que a SUSEP, ela não vem com desejo ou com vontade de acabar com ninguém. Eu acho que foi bom ser a SUSEP, porque a SUSEP já tinha caminhado junto com a gente, mesmo contrário, mas compreendendo o que era a nossa atividade. Quantas ações vocês não venceram, né? Vocês têm inúmeras vitórias, e que essas vitórias acabaram construindo um conceito dentro da própria SUSEP que não era uma atividade própria do seguro, mas que muitas vezes eu concordo com você. E que já estava assim, né? A questão do socorro mútuo, o artigo 143 do decreto prescreve que as associações de socorro mútuo não seguiam o regime das seguradoras, mas que cabia ao Conselho Nacional de Seguros Privados a fiscalização das associações. Meio que continuou. Eu acho que a gente tem a oportunidade, e ainda bem que a porta da SUSEP está aberta. Eu acho que a gente tem a oportunidade, como disse até ontem, lá na OCB, o próprio Ottaviani, que é o superintendente da SUSEP, ele disse o seguinte: nós temos que construir isso aqui a várias mãos. Né? Agora, se a gente tiver a capacidade, Renato, e você também, né, Gabriel? E a gente está vendo que não está fácil, de construir um ambiente que tenha um mínimo de unidade, de respeito, a gente consegue participar do processo regulatório. Se a gente não for capaz de fazer isso, né, aí talvez a gente perda, a gente vai conseguir perder nesse processo. Parte disso, né, que a gente discutiu, eu queria falar do POS, que agora já está regulado e agora a gente precisa dar um passo adiante, né? Essa que é a grande visão aqui do mercado. Dentro da sua prerrogativa, doutor, o que você acha que é preciso fazer agora daqui para frente?
Vou fazer um adendo antes da gente falar sobre isso, sobre a questão do cadastramento, que é uma coisa que incomoda muito a maioria das pessoas. Por que cadastrar agora, sem saber as diretrizes? Queria que você desse sua opinião e também conto com a opinião do Dr. Gabriel aqui para a gente conversar. A minha visão é de que o cadastramento sem conhecer as regras é um casamento às cegas, e se nós tivermos a oportunidade de conhecer as regras antes do cadastramento, é o ideal. Eu acredito que com muita conversa e muito boa vontade da SUSEP, talvez a gente consiga. A minha ideia até que foi apresentada, conversei com o Calbi no almoço, antes da rodada da tarde, né, da reunião das federações que nós tivemos semana passada, e falei que essa seria a minha única proposta para o dia. Conversar com a SUSEP e falar, olha, o mercado, isso causou uma reação negativa. Causou em mim. Não saber, né? Isso, não saber aderir a regras sem saber, e segundo a lei, caso haja discordância, o único caminho é o encerramento das atividades. Gerou muito desconforto. Então, caso seja possível que a SUSEP postergue o prazo, embora ele esteja em lei, legalmente só a lei poderia alterar, se a SUSEP der uma barrigada para frente com esse prazo, não é a gente que vai reclamar, né? Então, é possível. Já tem uma demonstração, né, talvez, de boa fé. De boa fé para acalmar o mercado. Se a gente consegue levar isso para a SUSEP dessa forma e ela entenda que o mercado massivamente está rejeitando, e tem gente muito inteligente do lado de lá. Eu acredito que eles podem compreender. Então, se houver convergência nisso, eu vejo como um caminho bem mais palatável, bem mais fácil para todos. Porque eu mesmo, como advogado, como procurador de grande parte desse mercado, eu não posso orientar ninguém a assinar um termo concordando com regras desconhecidas sob pena de encerramento. E ainda o encerramento nos termos da SUSEP, não nos seus. É claro que a decisão vai caber a cada um. E o meu papel como advogado não é tomar decisões por eles, é explicar, falar, olha, se você... Até porque ambos os caminhos trazem riscos. Sim. Não dá para você me dar um pai ou uma mãe feio e falar, eu quero um filho bonito, né? O filho vai ser feio. E nós temos uma situação ruim. Nós temos um prazo para cadastramento, que embora não peremptório ele existe, as pessoas têm que se cadastrar. Quem não se cadastrar segundo a lei está irregular, né? E o que eu vou levar para cada cliente meu, eu já estou levando, né? Estou esperando o desdobramento dos próximos capítulos aí, mas já estou informando, olha, se você se cadastra, você tem esse risco. Se você não se cadastra, você tem aquele risco que cabe cada um a decidir. Sim. Mas a minha visão é de que é um risco que não vale a pena, não justifica os eventuais benefícios, até porque os benefícios que a lei traz, fala-se muito na suspensão dos processos. Eles já estão suspensos, independente do cadastro, durante um período de 180 dias. Para ter a continuidade dessa suspensão e outros benefícios que podem vir nas ações penais, multa, execução de multa, etc., são situações bem específicas, não é essa questão do anistia geral, igual muita gente tem falado, né? Então, cada um tem que entender quais são os benefícios e as chamadas anistias, ver se enquadra no caso concreto e fazer o cadastramento caso haja um equilíbrio aí de ônus e bônus. Sim. Eu, olhando hoje para os meus clientes, que são mais de 500, eu vejo 2 ou 3 que seriam uma grande vantagem, né? Aqui não vou entrar em detalhes de porquê, mas eu vejo 2 ou 3 que hoje, embora hajam riscos, vale muito a pena, o resto não. Então eu acho que seria bem positivo. Nós até conversamos isso na semana passada, combinamos de levar esse pleito à SUSEP e tentar, porque se a gente consegue isso, grande ponto, né? Para mim, seria maravilhoso. Doutor? É que a própria lei, da forma que foi posta, era para ter de forma simultânea o cadastro com o regramento. Só que a gente entra numa questão delicada, porque caberia até um mandado de injunção para pedir o Estado que criasse a lei. Então, quando tem uma lei que não tem a regulamentação, cabe essa ferramenta constitucional, que é você pedir para o Estado, olha, regulamento, porque isso está atrapalhando a minha atividade. Então, como que a associação ela iria funcionar se ela depende de um ato do Estado? Então, para ela não ter atividade perdida ou paralisada, ela ajuizaria o mandado de injunção. Só que, será que isso é agora o momento da SUSEP também trazer essa regra toda agora? Será que todo mundo vai conseguir se organizar com as administradoras? Eu acho que seria mais aí uma questão de um prazo, que é um prazo em que dá benefício para quem tem processo, e para quem não tem processo, não tem benefício, mas ainda não tem o malefício, porque o prazo das multas é de 1 ano, então não tem multa agora. E aí, assim, se a gente for casar as informações, a portaria do SUSEP
ela coloca o prazo de 1 ano para criar a regra da administradora. E é o mesmo prazo, quase junto, 1 ano para poder, de fato, penalizar para quem não cadastrou. Então, em tese, estaria De 1 a 2, né? de 1 a 2, mas se casar com um prazo da lei em que não pode ter as penalidades, é 1 ano. 1 ano, sim. Com 1 ano de organização, teria tipo uma janela para você viver o melhor mundo, né? A associação, né? Um cadastro sem regra, O problema é que sem multa. não tem penalidades, né? Eu não sei se por desorganização, mas elas estão acontecendo. Né? Tem associações recebendo multas, ações civis públicas, e eu não sei como interpretar isso. Tem gente que fala que é má fé, para mim a última opção não é. Eu entendo que é mera desorganização. Mas eu acho que, e aí é uma visão muito pessoal, tá? Eu acho que o cadastro, ele não é prejudicial à associação. Eu acho que o cadastro, ele facilita a vida da SUSEP, né, na questão de conhecer, porque se ela vai ter que agir, suspender processos e multas, eu não preciso nem do judiciário, né? Eu não preciso nem de decidir isso em processo, né? Ela vai ter que manifestar dentro do processo e suspender esses processos, porque é objeto de lei, né? Então, eu acho, numa visão pessoal, e até porque o cadastro é uma informação muito mais simples do que a gente às vezes imagina, e não é uma clara declaração de que eu estou aqui, que eu me regulei, até porque existe um monte de coisa que tem que acontecer que ainda não aconteceu. Por exemplo, nós não sabemos ainda qual é a estrutura dessas administradoras. Não existe nenhum KNAI para isso. Calma, mas tem um ponto que tem que ser considerado. Talvez você não enxergue isso por não ser advogado. Acho que o Gabriel vai enxergar com mais clareza. Ok, a SUSEP precisa entender, saber quem é o mercado até para se organizar. Se o ponto é esse, eu acredito, e eles tiverem a sensibilidade de entender o tamanho do problema e o tamanho do mal-estar que está causando, fazer o cadastramento antes das regras, talvez eles possam postergar, se o objetivo é só isso. Mas o ponto, Calbi, é o seguinte, essas informações tão pequenas e discretas que estão sendo solicitadas é exatamente o que a SUSEP precisa para aplicar multas milionárias, porque ela pede poucos dados. Olha, eu preciso de dados daqui, tudo, e o número de bens protegidos no final de 2024. Justamente para orientar o cálculo para aplicação de multa. Essa é a minha visão. Não teria por que questionar esse dado. Esse é o dado, Calbi, que a SUSEP mais tenta conseguir dos meus clientes, eu mais corro de entregar. Mas aí tem a questão de ser o número de associados e a informação desse número, né? Então, se eu falo que é 5 mil, mas não falo 5 mil, o quê? É diferente de ser 5 mil motos, 5 mil caminhão. Porque se for pensar pelo lado da multa, é a FIP exposta. Então, ele teria que ter ali a média para poder aplicar essa multa. Aí, aproveitando aqui, inverter um pouco, eu vou fazer a pergunta para o Renato. Que o Renato tinha colocado sobre, e se todo mundo deixasse de fazer o cadastro? Eu até brinquei mais cedo, né, Guzmão? É igual o professor, que ninguém quer aula do professor e todo mundo combina de ir na aula, né? Para não acontecer. Mas se um for, dá erro, né? E pensando por esse lado, como que seria a visão da SUSEP? Porque eu penso no seguinte ponto. Se chegou a uma regulamentação com o diálogo do segmento com a SUSEP, e agora que tem a lei, se ninguém cadastrar, qual que seria o posicionamento da SUSEP? Eu antes de você responder, até para ajudar a construir a pergunta, eu acho que nós construímos um ambiente de boa vontade. Né? E que isso está claro. Não, de boa vontade, está todo mundo a fim de resolver. E em algumas conversas que nós tivemos com o Ottaviani, ele reconhece, inclusive, informação que nós levamos para ele, que 10% talvez seja responsável, são as tidas como grandes associações, 90% são pequenas, abaixo de 3 mil e tal, e que eles querem construir algo que alcance todos e tal. Por esse viés, né, e até também acho que de forma legal, neste momento, a SUSEP não tem como dizer não faça o cadastro ou não é necessário o cadastro. Isso não é prerrogativa dela. Isso está em lei. Né? Para isso acontecer, teria que acontecer. Vocês que são advogados, vocês diriam que caminho teria que ser tomado. Né? Acho até que por não existir o ambiente para fazer o cadastro, né, pode ser até algo que seja questionável e tal. Né? Mas... talvez seja esse. Mas eu acho que a SUSEP,
ela, como nós estamos com uma ótima interlocução com ela, e acho que existe uma boa vontade de resolver tudo isso, né? Desse ambiente que já está criado, que não tem jeito não tem jeito de recuar, né? A lei está aí, né? Eu acho que, numa visão pessoal, cadastrar não é prejudicial, existe uma boa vontade, né, para a gente fazer isso, mas também concordo com você, Renato, é uma decisão de cada diretor, de cada presidente de associação. Claro que cadastrar vai ter bônus e pode ser que tenha ônus, na sua visão, e como não cadastrar, na minha visão, pode ter ônus e eu não sei se tem bônus, né? Talvez tenha bônus, se você não cadastra, você está irregular. E se você cadastra e lá não consegue, você tem que cessar. Então acaba que você fica numa... Tem até um ditado. Tem um ditado para isso, uma história de um cachorro, né? Sim, então, cachorro? É, o nome do cachorro. Então eu acho que tá quase igual. A grande prerrogativa é essa, que bons e ônus sempre vai existir de dois lados. Agora, como chegar no denominador comum? Eu acho que ainda falta uma comunicação entre nós e o associativismo para que a gente chegue no denominador comum e tenha uma voz ativa, porque a SUSEP já tem um grupo de pessoas que já estão informadas, estão preparadas para estar conversando com isso. Eu acho que está faltando esse grupo de pessoas para ser o nosso interlocutor. É o que fala com a SUSEP para chegar no denominador comum. Esse que eu acho que é um dos pontos que criam-se grupos, que criam-se pessoas para que estejam chegando e ajudando a chegar no denominador comum dentro da associação. Dentro dessa prerrogativa, o que está faltando, então, para que a gente seja mais unido? Eu acho que o que estava faltando até o momento está acontecendo agora, que as pessoas terem mais informação. Eu acho que lá atrás, durante o transcorrer desse processo, poucas pessoas do mercado participaram, gerou um sentimento de pertencimento por parte delas, Sim. né? E gerou um sentimento de exclusão por parte de outras. Eu acho que fica muito fácil para agora, igual vejo, pô, a lei é ruim. Eu acho que o resultado final não foi bom. Agora tem gente que fala, quem conduziu foi incompetente ou teve má fé. Ninguém pode afirmar isso, né? Eu tenho certeza que quem trabalhou para isso, Calbi, Gabriel e tantos outros, fizeram o melhor. Eu imagino que o resultado não foi exatamente o que vocês queriam, né? Mas a lei está aí. Falta o infralegal agora, e agora nós estamos tendo a oportunidade de as principais lideranças, os principais grupos, federações participarem. Eu acho que esse pode ser o caminho, das pessoas chegarem no final sem tanto radicalismo de falar é tudo lindo ou é tudo horrível. Sim. Quem participou da condução olha com a paixão de falar, pô, é o meu filho, ele é bonito. Quem não participou, fala, esse menino é horroroso. Então, é o filho do vizinho. Então, ponto também aí, né? Sobre a questão senão eu fui corno. Exatamente. Existe um ponto aí sobre a comunicação. Se mesmo, imagine se todo mundo tivesse participando, talvez não tinha nem avançado. Exato. Entendeu? Tem esse ponto não, também. é claro que não é fácil. Fazer as coisas com esse senso de democracia é sempre mais difícil. Sim. Mas é isso que também fundamenta algumas ditaduras. Perfeito. Né? A dificuldade que a democracia traz. Então eu acho que o caminho daqui em diante é fazer a coisa mais conversada, que vai diminuir muito o ruído. Eu acho que o maior problema hoje não é a lei, não é o resultado, é o ruído. O maior problema hoje é o ruído. Então, e até respondendo a pergunta do Gabriel sobre a não aderência à lei, né, de grande parte do mercado, todo o mercado, ou menor parte. Eu acho, Gabriel, que eu sinceramente, talvez por estar fora, eu não consigo ver toda essa boa-fé, e eu não estou falando aqui da parte de vocês, mas da parte da SUSEP. Eu compreendo vocês terem essa visão, eu tenho a minha, e alguém, possivelmente, alguém está muito errado, né? Vocês estão de confiar ou eu estou de não confiar. Isso a gente vai saber lá na frente, né? Então, eu acho que se o resultado final, né, do infralegal, eu acho que a lei em si, ela é mais negativa do que positiva, é a minha visão, traz muitos problemas, né? E se o infralegal seguir a mesma linha que a lei seguiu, o caminho do mercado para mim é o esvaziamento da lei. E aí, sobre consequências disso? Bom, não aderindo à lei, não virando a operação para proteção patrimonial mutualista,
todos estariam irregulares e ilegais aos olhos da SUSEP? Sim, da mesma forma que estiveram até agora. Então, eu acredito que... Voltaria a estaca zero do mesmo jeito. Voltaria a estaca zero, mas é um estaca zero que, segundo a fala do próprio Otaviano, é um mercado que só cresceu nas últimas décadas. Então, estando irregulares aos olhos da SUSEP, o mercado só cresceu, só se desenvolveu. Eu não vejo a lei, caso ela seja contrária aos interesses de todo o mercado e massivamente o mercado rejeite a lei, eu não vejo um problema intransponível, até porque as ferramentas que a SUSEP tem para combate são exatamente as mesmas. Ela pode aplicar multas mais altas? Sim, multas que, mesmo mais baixas, são milionárias e ninguém pagou. Então, vai aplicar multa. É uma forma de combate que a própria SUSEP reconhece que não for a nova jurisprudência, porque assim, entra num caminho duplo de mostrar que é diferente do seguro empresarial e mostrar que é diferente do grupo mutualista. Exatamente. Agora, isso aí quando vai ser? Ô, Vai gente, depender da eu de acho- demandas, uma nova jurisprudência. Só para concluir, eu acho que a lei também ela traz tanto aspectos negativos quanto alguns positivos. Né? Eu não vou trazer aqui, provavelmente o Gabriel já enxergou também. Agora, falando no podcast, a gente passa o carro na frente dos bois e eu estaria dando tiro no pé. Concordo. Mas eu vejo na lei aspectos muito positivos para a continuidade da defesa do mutualismo no pós-regulamentação, caso o caminho do mercado massivamente seja rejeitar a lei. E, assim, alguns aspectos positivos nós já começamos a colher. Gabriel mesmo conseguiu uma decisão espetacular, compartilhou com a gente no grupo, do encerramento de uma ação civil pública com base na lei. Então, eu acredito que isso é algo totalmente inesperado por quem está do outro Inclusive, lado. gerou uma posição da própria SUSEP para poder embargar, né? Porque Exato. o objetivo deles era suspender. Sim. Mas falou, olha, se está aqui colocando que não é operação de seguro, qual que é o objeto disso? Perdeu o objeto. Perdeu o objeto. Então, eu acho que tem caminho para tudo, sabe? Eu acho que se o resultado final da regulamentação for bom, sustentável e permitir que o mercado sobreviva, ok, vamos em frente. Agora, se não for, eu estou muito tranquilo em continuar enfrentando essa briga, até porque eu comecei quase 20 anos atrás, quando era muito mais difícil. E eu vejo um caminho jurídico, ferramentas jurídicas muito mais eficientes agora, inclusive com base na própria lei complementar. Eu acho que a gente tem que despejar energia nesse momento em construir um ambiente infralegal que seja o mais realista com a nossa atividade possível. Né? Eu acho que, e muitas vezes esse realismo, ele vai ter que ser um realismo daquilo que não era tão real assim. Por exemplo, o rateio vai ter que existir. Né? Então, e aí, aquilo que nós sempre... também, Não, né? nós sempre defendemos. Foi uma defesa nossa, que isso aqui é rateio de despesa, é o passado, não atravessou a linha do presente para o futuro e tal. Não tô afirmando, né, de forma objetiva, mas se for procurar, talvez em alguns cantos aí, esse rateio não seja tão apropriado assim. E outros desvios de finalidade que podem ter ocorrido dentro dessas associações. E que hoje, isso mais ou menos está esquecido, né, por um acordo que a lei propõe. Eu acho que a gente, antes da gente dizer isso é ruim ou é bom, né, eu acho que a gente tem que trabalhar de forma com muita vontade em construir esse infralegal, né, para depois a gente fazer uma avaliação de forma geral. Eu acho, de novo, que o órgão regulador, que o parlamento, que a Fazenda, as próprias associações, muitas delas estão muito dispostas a construir isso. Né? Então, depois, se isso não nos alcançar, aí nós vamos achar o caminho para a gente discutir, né? Mas eu acho que é botar energia agora. E até porque, mas são 180 dias, isso não dá para me cadastrar, mas eu acho que dá para ter parâmetros gerais. Né? Se a gente fizer alguns exercícios e a gente conseguir, no decorrer desse, já não são 180, mas que sejam 140 que nós temos, ou 130, se a gente conseguir fazer alguns exercícios e ter alguns apontamentos de como a coisa vai seguir, tá? Qual vai ser o princípio básico, mas acho que isso não pode acelerar demais, porque eu acho que a gente precisa de tempo. Nós precisamos de tempo para duas coisas. Primeiro que a gente precisa ajeitar umas coisinhas aí, que é preparar para essas entidades, para nascer as administradoras e tal, e que tenha esse capital capaz de responder por essa estrutura, né? E acho também
que a gente precisa de um pouco mais de tempo para a gente, de fato, discutir o infralegal e não deixar nada para trás. Hoje eu estava aqui dando uma palestra aqui, um cara me fez uma pergunta que eu falei, opa, eu não pensei nisso. Eu não pensei nisso. Nem você tinha, não sei se o Gabriel tinha pensado, né? Mas eu não tinha pensado. Opa, realmente. E aí? Nós vamos ter que pegar essa pergunta, que eu não sei responder, você também não deve saber, Gabriel, não sei se sabe, a gente resposta, mas hoje a mas resposta não é uma resposta que tem que pensar. Tem que pensar, mas aí nós vamos ter que construir isso e levar isso para a SUSEP até sugerindo alguma coisa, se a resposta existe. Então é tentar fazer isso nesses 140 dias que nós ainda temos. Por isso a importância do diálogo. É importante o diálogo e é importante que essa coisa insana, que tipo assim, existe uns trem no meio da gente aí que é insano e que essas coisas insanas, maluquice total, fique longe disso, né? Que não fique dentro disso. Eu acho que não é a hora da gente discutir política mais. Perfeito. Né? É a hora da gente discutir isso de forma técnica. A parte política ela pode até existir, mas não é dentro do infralegal. Não é dentro da reunião técnica. Não é não, de jeito nenhum. Quem são os caras? São vocês, ué. Agora deixa os políticos bater boca do lado de fora, eu sou um deles, né? Mas aí é isso que eu penso. A gente ainda tem muito tempo pra gente fazer. Que seria, não, você falou 140 dias, mas é o prazo do cadastro. Sim. Né? O prazo para essa decisão é o que a SUSEP está colocando de 1 ano, prorrogado por mais 1 ano. E se for considerar o prazo total da lei, são 3 anos. Gente, se a gente for sentar com a SUSEP, falou, SUSEP, o 180 tem que valer no dia que você botou o sisteminha lá. Mas olha só, entre aspas, é uma discussão. Eu tenho convicção que eles vão fazer isso, porque isso é uma coisa muito frágil, né, Gabriel? É. Então, o dia que eles colocarem o sistema, Tá valendo 180. a lei fala, não pode atropelar a lei. Pode ter certeza que eles vão baixar uma portaria devolvendo. Por quê? Porque é frágil. Abertura de prazo. E quem vai atacar? Ninguém vai atacar. Não tem quem atacar isso, porque é uma coisa que traz legalidade. Que é coerente. Dá o direito que a lei nos deu, e que eles tiraram por não terem o sistema. Então nós vamos ter 180 dias. Mas só complementando, eu concordo, Calbi. Eu estou totalmente disposto a auxiliar, estou me colocando à disposição, e eu acho que realmente a gente tem que tentar fazer algo que funcione. A minha vontade é que funcione. A minha vontade é olhar para o resultado final com o infralegal e falar, gente, dá. Vai ficar perfeito? Não. Não, mas eu não espero nada perfeito. Mas é lógico que não. Porque o Estado antes da lei era mais que imperfeito. Entendeu? Era um problema. A gente tinha um problema grande. E que estava perpetuando ilegalidades que uma hora ia dar problema. A gente sabe disso. Mas o bom, Renato, é de ser no infralegal, porque a lei trouxe só os princípios de um grupo mutualista, um contrato para juntar esse grupo com administrador e administradora. Aí o pessoal, por que não decidir tudo na lei? Eu até brinquei e falei, olha, se fosse decidir tudo na lei, teria que ter outra lei, seria mais 10 anos para ter. Se fosse colocar que não dava para mudar, que a administradora tivesse um capital lá, igual eu vi no grupo, o cara chutou que seria 50 milhões para criar uma administradora. Então, se já tivesse colocado isso lá, eram 50 milhões. Sim, já teria, e agora, já estaria escrito. Com infralegal, pelo amor de Deus, vamos interpretar. Não é 50, não tem essa história, não. Eu tô colocando o que for no grupo, assim, as coisas malucas que você citou. Uma delas é isso, né? Fora as outras barbaridades. Mas o importante é que no infralegal, se precisar ser alterado daqui a um mês, pode ser alterado pelo conselho. É isso. Entendeu? Olha o problema que é colocar questões objetivas na lei. Olha os 180 dias, virou problema. Uma coisa simples. Eu acho que é o único, né? Se tivesse colocado a partir da abertura do cadastro, estava certo. Acabou. Aí foi questão de redação. Então, é igual eu tô falando, se tivesse colocado muito detalhe na lei, estaria tudo preso lá. Sim. E aí teria que ter novamente um projeto de lei, uma apresentação de uma lei para revogar, alterar, seria muito mais Existe, difícil. né, dentro de todas as informações, existe algo que ainda é intangível. No caso, de entender como funcionam as administradoras, que é um dos pontos que também muita gente diverge, que fala assim, cara, como vai ser administradora? E Porque... só para consertar aqui, antes que Que não tem esqueça nada. que não tem os 50 milhões. Esquece. Foi um maluco Deleta. do grupo que colocou, que não tem base legal de nada, tá? Sim, 50 milhões guardados para gastar. talvez, Deve ser guardado. dentro dessa prerrogativa, eu queria que falasse um pouquinho das administradoras. Tem muita gente já vendendo o resultado, né? Processos de como você vai fazer, de como deve as associações gerir. Muitas associações menores correndo
para se filiar às administradoras com medo de serem alvejadas aí por esse problema. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão das administradoras. Pode começar. Bom, tem muito pouco para falar sobre as administradoras, porque a lei fala pouco sobre elas. Sim. Né? Ela traz ali algumas atribuições que até então eram das associações que passam para as administradoras, traz a questão da responsabilidade dos sócios, mas a estrutura principal das administradoras vai vir no infralegal. Então não Sim. tem tanta coisa para falar. O que eu estou vendo Tem nos muita grupos... venda, né? Tem muito exercício de futurologia, tem muita gente que já está, eu acho que 2035, e eu tô preso em 2025 ainda. Sim. Porque tem coisas sendo apresentadas que ou estão sabendo mais do que eu, estão com informação privilegiada, o que eu não acho, ou é futurologia. Sim. E tudo bem chutar, especular. Eu também especulo. Ter uma opinião não tem Isso, problema. O problema é colocar isso como parte principal, né? Eu especulo algumas coisas. Eu não vou falar aqui porque não são fatos. E eu não Sim. quero trazer mais uns 50 milhões para a mesa para falar algo aqui e falar, opa, Renato está com informação privilegiada. Eu não estou, sei pouco. O que eu sei das administradoras é o que está na lei. Né? Então, a gente tem que esperar. Elas não existem ainda. Elas não existem. E outra coisa que eu sei, ainda não existem as administradoras que são citadas na lei. Existem várias administradoras no mercado. Como sempre existiram. Tem uma logo ali Sim. que sempre existiu, já prestava serviço Que, antes. inclusive, existem associações que são administradas. Isso. Tem uma ali, né, que é cliente Por nossa. administradoras cativas. Isso. Ela foi construída 7 anos atrás. Isso, Então, isso já assim, nem se existia. pensava Nem em... tinha essa prerrogativa. pensa, mas pelo fato de ter nome administradora Sim. na denominação dela, acaba que gera confusão. Isso. E às vezes a pessoa usa por má fé falar que é administradora da lei Isso. e que não é. Ela é Eu da acho que- lei, Não tem? é. Eu acho que encaixa melhor falar que é uma gestora, porque Sim. é o termo que o mercado está mais Aham. acostumado. Só que eles se chamam de administradora, provavelmente, depois do infralegal, vão se adequar e se posicionar como administradora, eu imagino, mas ainda não é. Então, o mercado ainda não tem essas administradoras. Ela é uma administradora, mas não uma administradora De associação. conforme A lei. Conforme a lei. Isso. Ela é uma administradora de associação de proteção veicular. Tem um monte aí. É Que isso aí. pode normal, existir, sim. pode existir. Agora, a administradora da operação de grupo de proteção mutualista, não. A É só- Ascobon, que é uma das primeiras associações, não é a primeira, uma das primeiras, tinha uma administradora chamada Gessacar, Isso, tinha. É isso aí. que todo o processo administrativo passava por ela. É que para mim é uma especulação. Às vezes falar, olha, o gestor de associação vai ser apenas um vendedor, porque não vai ter condições de gerir a questão da associação em si. Então gera um burburinho, e eu acho que esse que é o grande ruído que gera dentro do nosso nicho, que faz com que a gente não ande para frente. Então eu acredito aqui, eu gostaria de conversar com vocês, que têm opiniões diferentes. Quero acreditar que realmente fizeram um bom trabalho, vocês dois, para que a gente conseguisse chegar num ponto Não onde a gente só chegou. nós dois, Sim, mas um monte de mais pessoas, mas É. vocês são os representantes Sim. hoje que estão. E quero acreditar que você esteja errado de não ser ruim como se pensa, mas eu acho que no mais, no privado dos Guzmão, mesmo, a gente precisa se unir para Eu acho que não tem ninguém errado aqui, não. Sim. Eu acho que São pontos de vista. não, são pontos de vista Tá diferentes, lendo muito que não nítido convergem em agora. tudo, mas que convergem muito. Sim. Né? Agora, esses pontos de vista, porque tem um ditado, que eu não sei de quem que é, unanimidade, eu acho que até é popular. Unanimidade é burra. Não. Se você com falar que certeza, todo mundo pensa igual a esse caminho, não, eu acho que Ninguém nós tá temos... pensando. Não, e a gente trocar ideia aqui, a gente não aprendeu hoje com o cara dentro da palestra, Sim. não é isso? Ninguém pensou nisso, então E tá eu acho lá. que tem que ter esse limite no respeito também, que eu vejo muito do doutor Renato, que às vezes fala algo que não concorda, mas não deixa ultrapassar o respeito. Eu acho que esse é o grande motivo da gente se unir, que eu acho que é um ponto mais importante agora, é unir para que dê continuidade a um fator que todo mundo precisava e todo mundo queria. De fato é esse. Todo mundo queria ser regulado, todo mundo queria estar dentro da lei. E aí, quando acontece essa informação, por que não conversar entre nós para que a gente chegue na frente da SUSEP e conseguimos falar algo que realmente seja pertinente ao processo de do associativismo e não somente especulação ou benefício próprio. Igual o Renato colocou, muita especulação da administradora, o que de fato pode ser feito, ninguém faz, que é alterar o estatuto da associação para quem quiser cadastrar. Esses dias eu coloquei lá e até gravei um vídeo falando que não tem nenhuma informação privilegiada.
E não tem nenhuma questão do... Eu escutei na lei, os né? amigos do rei. Gente, não tem informação amigo do rei privilegiada é ler a lei. e nem né? informação. Que eu acho que mais de Consta- 50% não leu, tá? É porque consta lá. Ó, você tem que colocar como vai constituir o grupo e como vai contratar administrador. Como vai contratar, não é administrador em si. Sim. Então acho que falta até mesmo, igual o Renato colocou, acho que às vezes o profissional para poder orientar conforme é a lei, conforme é o segmento. Que eu acho que, eu não sei se é problema na leitura da lei ou se é má fé mesmo em falar eu acho que... não leio. Eu participei de um evento aqui no Rio, tem acho que umas 2 ou 3 semanas, tinha umas 200, 250 pessoas no auditório, e a primeira pergunta que eu fiz, quem aqui leu a lei? Eu comecei chutando a canela 10. já. Tá. Não, levantaram uns 30. Aí eu falei, ó, metade tá mentindo. Quer ver? Metade pode sentar. Você quer ver como é que tá mentindo? Eu vou fazer perguntas sobre a lei. Aí metade abaixou. Eu falei, tá vendo? E a outra metade não abaixou porque tá com vergonha. Então, assim, as pessoas... A lei já está vigente. Né? Eu não estou falando de um projeto de lei do ano passado. É a lei. Tinha a lei. O futuro dele tá ali. E eu falei pro pessoal, eu comecei a minha apresentação com a Albice, eu falei assim, gente, eu não dependo de produção agrícola para viver. Eu tenho escritório que atua em outras áreas, faço um monte de coisa, eu tenho sociedade em outras empresas, trabalho com mineração. O que menos me dá dinheiro hoje é advocacia. Agora, eu fui um dos primeiros a ler a lei quando tive oportunidade, acompanhei o projeto, li, escrevi artigo, porque o melhor jeito de entender, de aprender é escrevendo, tentando ensinar para alguém. Eu quero fazer aqui até uma consideração importante. Durante a tramitação da lei, é quando a lei foi votada lá na Câmara dos Deputados, os únicos que fizeram ponderações foi você e a FENACAT. O resto que defende hoje e diz que é ruim, que não... ninguém falou nada. Tiveram 90 dias lá entre a Câmara e o Senado. Ninguém falou nada. E agora ficou ruim. Você se posicionou através de um artigo, eu acho que teve nesse caminho, ele participou do Reproteção e tal, se posicionou. E a FENACAT não só se posicionou, ela se posicionou e agiu. Né? Aham. Ela buscou um espaço dela lá e acabou alcançando alguns benefícios para o caminhoneiro, entendendo como grupo restrito mesmo e tal. Agora levantar a bandeira, a lei, não estou dizendo isso para você nem para a FENACAT, tá? Eu estou falando isso de forma geral, te excluindo. Levantar a bandeira e falar que é ruim, que ninguém sabia, que não sei o quê, que foi feito às escondidas, de uma coisa que é pública. Pode até dizer que antes o relator lá não dava luz pro relatório dele, mentira, que participou da FENAPROV e falou de que ia acontecer, participou dessas feiras todas, participou de tudo, né, o relator, mas faz de conta que ele não deu luz para isso. Mas a partir do momento que foi votado na Câmara, e nesse espaço entre Câmara e Senado, foram 90 dias, ela foi extremamente pública, né, e a turma tinha que ter discutido isso. Agora, eu acho que cabe ainda a gente discutir o infra, porque o infra é mais importante que a própria lei, né? Que é ele que vai estabelecer os limites, os nossos caminhos, o que a gente de fato vai É a prática, fazer. é a prática. É a prática, né? É o E importante. que, se não ficar bom aqui, a gente modifica, porque é através de portaria, através de decretos, tem as audiências públicas que vão participar disso. Se a gente não conseguir nada, ainda tem audiência pública. Eu discordo, eu duvido que a gente não consiga, a gente vai conseguir. Mas aí é uma crítica aos críticos de primeira mão, né? Então, é ruim, não sei o que, faz um levante danado aí. Mas tiveram a oportunidade de discutir. Até aí é interessante isso, Calbi. Queria fazer um ponto, corrigindo a fala sua, Guzmão, que você falou assim, o mercado todo queria a regulamentação. Eu acho que a maioria, porque existem alguns agentes, Calbi, que eu acho que não queriam, porque do jeito que estava bom demais. Perfeito, Entendeu? concordo contigo. E aí talvez sejam essas pessoas que jogam faísca toda hora. Bom demais se não acontecesse a inserção de alguns agentes. Isso. É porque Tinha uns outros agentes que já estavam querendo entrar, e aí eu vou te dizer que eu estava lá. Né? Imagina se a Receita entra nisso, lá atrás. Muito bom ponto, porque realmente nem todo mundo queria, de fato. é verdade. É isso aí. E isso está na Constituição, é livre o direito de associação. O Código Civil, o anterior, lá de 1916,
ele escrevia alguns pontos lá da sociedade mútua. Com o novo, ele deixou aberto. Você faz o que você quiser. Desde que não seja ilícito, cria a associação que você quiser. E aí eu volto a dizer, o problema foi o segmento, que extrapolou a liberdade. Nem todo mundo está apto a lidar com a liberdade. Essa que é a grande culpa. Para a gente fazer as ponderações finais, primeiro eu quero agradecer a todos vocês por estar conversando e estar aberto a conversa. Eu acho que isso é um ponto positivo, porque você, doutor Gabriel, nunca deixou de responder, doutor Renato Assis nunca deixou de responder, nem o Calbi. Para quê? Para que tivéssemos informações. Claro que eu acredito que poderia ter sido diferente em alguns pontos, mas nunca é do jeito que todo mundo quer. Queria deixar as ponderações finais de cada um aqui, para a gente finalizar de uma forma bem tranquila e agradecer a todos vocês pela presença. Bom, deixa eu começar. Primeiro, né? Frustramos a sua expectativa, né? Achou que ia ter briga. Não, mas na verdade, a visão é o quê? Ver pontos diferentes. Eu conhecendo você, conhecedor da lei, e o doutor Gabriel também conhecedor da lei, porque às vezes a gente conversa com todo mundo e às vezes é só especulação. E não de fato quem leu a lei, quem sabe a lei e quem está de frente com a lei. Então, acho que foi uma informação que quando eu conversei contigo, falei, cara, seria importante você ter uma divergência, algo que realmente é diferente do ponto de vista do doutor Gabriel e em alguns aspectos, a gente sentar para conversar sobre esse ponto. Inclusive, gostaria de fazer um podcast lá maior, de aí 1 hora, 2 horas, que pode ser uma live, que a gente pode coordenar aí, nós, aqui dentro desse ponto, coordenar para que a gente possa sanar as dúvidas e tirar esse medo do mercado, que também não é tão desse jeito. Mas, de toda forma, gostei demais dessa informação que a gente teve aqui e esses pontos que foram colocados aqui. Não, é isso. Eu acho que o Gabriel é um cara que eu sempre tive muito respeito, aprecio, admiro muito, já falei isso para ele, admiro muito o trabalho dele, sabe? É um cara grande estudioso, espelho muito o meu trabalho dele, muita coisa que ele desenvolve, e eu tinha certeza que ia ser positivo, porque a gente sempre teve, ele lá em Goiás, eu aqui, o respeito mútuo, e uma visão de admiração mútua também. Tanto que aquele dia eu falei, pô, traz o Gabriel que vai ser legal. Sim. Vai ter um caminho legal no podcast. Eu consegui participar da primeira, mas estamos fazendo hoje. Tem um ponto bom nesse aspecto. Isso. Porque você, de um ponto de vista do doutor, consideração, é uma pessoa que está ali na frente tentando defender os direitos também. E outra coisa, ninguém está defendendo bandeira aqui, irreversível não. Eu acho que eu acho que isso também passa um grande recado para quem estiver ouvindo em casa, de que o Gabriel ele participou de todo o processo de construção da lei e eu não. O Gabriel está de um lado igual colocam e eu estou de outro igual colocam. E a gente convergiu em, eu acho que tudo aqui hoje. Sim. Então, não existem dois lados. Existe um lado, existe um interesse, pelo menos de quem tem maturidade para lidar com a situação atual, é um lado só, um interesse só. Eu tenho certeza que a visão nossa aqui, e do Calbi também, é de construir o melhor. Eu vou fazer de tudo para auxiliar, para construir o melhor. Eu tenho certeza também que a visão, tanto do Gabriel quanto do Calbi, se o resultado final não for bom, vai ser de continuar defendendo as associações, se preciso, contra a lei. Queria agradecer vocês aí pelo papo bom, pelo respeito. Espero que isso sirva de exemplo para muitas outras pessoas que estão em casa assistindo, porque é disso que a gente está precisando. União em busca de um objetivo que eu tenho certeza que é comum. Com coerência. Pelo amor de Deus, gente, olhar para frente e não para trás, porque olhando para trás, criticando e reclamando, a gente perde a oportunidade de construir o que está na nossa mão ainda. Obrigado, pessoal. Gabriel, considerações finais. Agradecer a participação aqui, aproveitar que o Renato falou também, e a recíproca verdadeira da admiração, que quando eu comecei lá atrás e eu procurava saber quem era uma referência. Acho que você comprou até o livro dele. E só tinha o Renato, na época eu era jovem, só tinha ele, não tinha outros advogados. Mas sim, hoje tem tantos, né? E assim, às vezes ele tem a experiência. 12 anos de experiência, mas 5 de formado. Então, ver muita coisa nesse sentido também, aí também colocar esse ponto de admiração. E sobre esse ponto, Renato, eu acho que o caminho é esse. Aqui, e aí eu vi até você colocando num grupo lá, o interesse do advogado é que fique na bagunça e tal. Mas aqui o meu interesse é a segurança jurídica para o meu cliente, para a associação. E por segmento num todo. Eu tive um cliente que
que disse que uma filha dele estava pesquisando na internet o nome dele e saiu que tinha um inquérito. Ele falou, pai, você está respondendo, tem um processo criminal, e ele acabou a vida dele. Que azar que ele deu. É o azar que foi Era procurar na escola ainda essa pesquisa. na escola, então, É. por um processo que a gente às vezes vê que é totalmente político, por mais que você provasse que era rateio, que era grupo reciso, seja lá o que for que você provasse, às vezes teria uma decisão falando que era irregular. Então, assim, o maior interesse começou lá atrás com as leis estaduais, a gente pensou até em questão municipal, lei de trânsito para reconhecer a legalidade de associação em lei de trânsito, entendeu? Então, para dar segurança jurídica, eu acho que essa lei, ela traz segurança jurídica, ela traz, tanto do ponto que o Renato colocou, também não vou falar o ponto positivo, mas você enxergou e tem para brigar lá na frente, melhor do que é hoje, tá? E a questão do infralegal é a parte mais importante, porque é a prática. E ela pode ser moldada de acordo com as necessidades do setor. Falei mais cedo com você aqui hoje, né, que a política, essa questão da política pública, de fazer as leis, ela tem que ser de baixo para cima e de cima para baixo. Então, acho que agora é a associação, não falando que ela é lá embaixo, mas levar para a SUSEP descer também nas associações e ter esse diálogo para construir um infralegal que não venha engessar a atividade. Porque se engessar, é briga judicial, é ir contra o infralegal, é declarar que não é proporcional razoável, ou até mesmo seguir o caminho mostrando que a associação não deveria seguir a lei, a 213. Perfeito. Considerações finais, Calbi? Eu estou tendo a oportunidade de estar aqui numa mesa que eu tenho 2 professores, em momentos diferentes na minha vida. O Renato sabe o tanto que ele me ensinou, né? Ele como um advogado, e eu vi ele nascer como advogado dentro desse setor, né? Eu vi as coisas acontecendo, né? E essa consciência de tudo isso que ele adquiriu no decorrer desses anos. E aí eu tenho o Gabriel também, que é um outro professor. Eu não sou advogado, né? Sim. Então, Quase, meio advogado. Eu não sou. Né? Mas eu acho que nós temos aqui, eu estou tendo a oportunidade de resgatar, e nunca tive isso, tá? O resgatar não que não aconteceu, não tem resgate. Eu estou tendo a oportunidade de estar à frente de 2 pessoas que eu tenho muito respeito. Eu acho que vocês 2 me construíram, eu como político na área da militância desse setor, né? Eu acho que sem os argumentos de vocês, eu não teria condição de reverberar isso onde nós conseguimos chegar. Sim. Né? De trazer pessoas que, claro, de um entendimento muito mais popular e menos jurídico, mas através do conhecimento que vocês me trouxeram. Eu acho que a gente, como eu disse naquela outra entrevista, a gente está muito mais convergente do que divergente. Eu acho que só da gente convergir, que a gente vai fazer o que for melhor para o setor, já é uma grande convergência, né? E acho também que a gente deve continuar cada vez mais buscando discutir esse tema. Perfeito. Se a gente não é uma verdade absoluta, nós falamos naquele encontro lá, Renato, e aí nós temos que estar dispostos a recuar, às vezes, né? 2 coisas nós temos que estar dispostos: a recuar e, às vezes, mesmo mantendo uma decisão, a aceitar um olhar de maioria, né? É claro que tem coisas que são caras, que não dá, né? Tem coisas que aqui eu não vou não, aqui é absurdo, eu não topo, eu prefiro me afastar disso aqui. Mas, de forma geral, estar disposto a jogar como um time, né? E eu acho que isso está acontecendo. Eu acho que isso aqui, de nós estarmos aqui, e muitas vezes as pessoas achando que eram pontos divergentes, não aconteceram. Isso aqui nunca foi um ringue, isso aqui foi um debate de ideias, e que cada vez mais eu acho que quem está nos assistindo percebe isso, essa boa vontade do Renato, do Gabriel e minha também, da gente, de fato, construir esse ambiente. Muito com a sua participação, tá? Cara, quem seria? demais. Você tem dado voz para esse ambiente, né? E que talvez hoje você seja a voz. Eu digo isso muito para você, que você não compete com o entrevistado, né? Sim. Às vezes você engole um sapo aí, porque você fala, mas esse cara não tem nada a ver, tá falando merda aí. Desculpa. Parte, né? Mas você não compete com o cara, você não vira um debatedor. Você pergunta e deixa rolar. Se o cara não é aquilo que você quer ouvir, tá tudo certo, né? Então, parabenizar o seu programa por isso, né? O que você conquistou de espaço de informação. Acho que tem muitas coisas para acontecer ainda, pela sua liderança, né? Você vai liderar muitos outros projetos na área de comunicação. Perfeito. Bom, agradecer a todos vocês. Fazendo uma pequena correção, que agora é a minha vez.
eu não queria briga, mas eu sou um provocador. A minha função é provocar. Provocar o quê? Provocar briga? Provocar um diálogo, provocar algo que realmente faça com que as pessoas desenvolvam assuntos a ponto de divergências, mas chegar numa convergência. Então essa que é a minha função. Estou aqui para provocar realmente informações para que a gente cresça. Sem provocação não tem crescimento. Obrigado por todos vocês e ficamos por aqui. Voltamos daqui a pouco com mais entrevistados. Tamo junto. Um abraço.